Dinei, é só se for orar, tá valendo. Amém. Boa noite, meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula na nossa Escola Bíblica Online. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o primeiro livro de Samuel, mas antes de nós iniciarmos, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e pedir a graça do Senhor, pedir a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale conosco, fale através de cada um de nós, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, amém? Vamos orar então. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor Deus, por mais este momento, Senhor. Estamos reunidos, ó Pai, pela internet, mas para falar acerca da Tua palavra, Senhor. Para aprender mais sobre a Tua palavra, Senhor. Pai, por isso nós te pedimos, nos guie, Senhor, neste momento. Fale, Senhor, ao nosso coração. Abra, Senhor, os nossos ouvidos. Abra o nosso coração, Senhor. Pai, o Senhor é nosso professor nesta noite, Pai. Venha nos ensinar, Senhor Deus. Pai, é o que nós te pedimos, o que nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de começar a entrar no assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que cada um responda o que vem à sua mente, o que vem ao coração. Quando vocês receberam a notícia dentro de vocês, ou de algum familiar, ou de um amigo muito próximo, muito íntimo, que teve a notícia de que vai ter um bebê, que vai receber que a família vai crescer, qual o sentimento que vem ao coração de cada um de vocês ao receber essa notícia de um nascimento de uma criança, o nascimento de um filho? O que vem no coração de vocês? Um de cada vez para responder, hein? O nascimento de criança sempre traz esperança, alegria, renovo, né? Então, é motivo de festa. Motivos de alegria. E, ultimamente, festa, ouvir falar de festa é momento de alegria, né? Quem mais? Thaís disse que é felicidade. Thaís, mais alguma coisa além de felicidade te traz essa notícia de um nascimento de uma criança? Responsabilidade, muito bom. Felicidade e responsabilidade. Quem mais? Gratidão. Gratidão. É. Muito bom, gratidão. Gratidão, já que nós sabemos que filhos, né, são presentes de Deus. Amém. Quem mais? Microfone aqui. Isso, é. Minha ilustríssima esposa. Não vai falar nada agora? Irmão Tadeu. Alguma resposta que vem ao seu coração quando você recebeu a notícia das suas filhas, você papai? Qual foi a sensação? Medo. Medo também, né? Medo do que vai acontecer, como vou cuidar dos meus filhos, o mundo lá fora como está, como educar, como cuidar, gera medo mesmo. Alguém mais tem outra? Boa, Thaís, muito bom, né? Se vou conseguir alimentar, levar a provisão, né?
Eu costumo dizer que eu tenho que trabalhar muito porque eu ainda tenho um pardalzinho para dar água. Um já está formado, já se sustenta, mas eu ainda tenho um para dar água. Tem muita água ainda. Mas amém, muito bom. Receber notícias de filhos é muito bom, traz alegria, traz renovo, esperança de algo novo, mudanças, transformação. E quando nós olhamos para o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, a primeira coisa que vem para nós é um nascimento. É uma família, assim como vinha lá na família de Ruth, vinha em outras situações, né, lá desde Abraão também, receber a notícia de um filho. Muitos sentimentos vêm ao nosso coração. Mas aqui no livro de Samuel inicia falando de uma família, talvez uma família conturbada diante de uma rivalidade entre duas mulheres, talvez uma zombaria, uma tinha filhos, a outra não tinha, eu tenho filhos, eu sou melhor que você, mas na sequência nós olhamos e vemos uma mulher que se derrama na presença do Senhor, uma mulher que se prostra diante do Senhor, que está infeliz com a situação e que ela pede ao Senhor um filho, né? E esse filho muda a história dela, muda a história da família e também muda a história do povo, muda a história da nação de Israel, né? E quando essa criança, esse menino nasce, esse Samuel, ele é consagrado, ele é apresentado e separado para a obra do Senhor. Ele também tem um voto de nazireu, como Sansão teve, como João Batista teve esse voto, né, de não ter bebida forte, de não ter nada de diferente dele, para ele realmente ser separado ao Senhor. E quando nós olhamos para esse menino que, desde o início, ele foi separado para o Senhor, desde o início ele começa a trabalhar, a fazer parte ali do ministério, fazendo a obra no templo, ministrando diante do Senhor. E esse menino, ele procura trabalhar no templo, porém ele não tinha ouvido, não tinha conhecido ao Senhor. E por um outro contraste, nós olhamos e vemos ali o profeta Eli. Eli também julgou a Israel, foi um dos juízes. Eli já está velho, o texto fala que ele já era de 98 anos, e Eli então coloca os seus filhos para fazer o trabalho no templo, também julgava Israel, e também depois Samuel julga Israel, os filhos de Samuel vão julgar Israel, e eu quero apresentar e falar com vocês nesse momento, falar sobre esse contraste que nós encontramos no início deste livro. A palavra fala que Samuel crescia no templo, crescia no Senhor. No capítulo 3, é o momento em que o Senhor se apresenta a Samuel, traz uma visão, no momento em que o Senhor não se manifestava de uma forma contínua no templo. A palavra do Senhor não vinha com uma frequência, não sei se seria a palavra certa, não era constante a manifestação do Senhor. Então, é neste momento que Samuel ouve o Senhor pela primeira vez, Samuel faz tudo conforme o Senhor deseja, e em contraste, Samuel trabalhando de uma forma correta, de uma forma íntegra, ao mesmo tempo, os filhos de Eli fazendo aquilo que não era reto aos olhos do Senhor, né? No capítulo 2, a partir do versículo 12, a Bíblia relata de crimes que esses filhos de Eli estavam praticando, né? De tirar da oferta, de tirar
a melhor oferta para eles, né? E depois também no versículo 22, Eli repreende os seus filhos, né? Porque ele está ouvindo os maus testemunhos dos seus filhos. E eu quero falar desse contraste nesse início, para que a gente possa discutir sobre essa diferença, né? Se nós pararmos para um pouquinho, e lá no final de Deuteronômio, quando fala da obediência, da desobediência, da consequência de cada caminho que seguimos. O que nós aprendemos aqui neste início, né, nesse contraste de Samuel, dos filhos de Eli, o que nós aprendemos, o que nós trazendo para os nossos dias, como nós lidamos com essa situação nos dias de hoje, esse contraste de servir a Deus e de usar o seu ministério, usar o seu chamado, a sua função em benefício próprio. Como nós trazemos para os nossos dias o que nós aprendemos com isso? Quem pode se manifestar primeiro neste momento? Repete de novo, pastor, a pergunta. Quando nós olhamos para esse texto, falando dos crimes dos filhos de Eli, Eli exorta os seus filhos, porém eles não ouvem o pai, né, um desrespeito ao pai, ao sacerdote, e nós, ao mesmo tempo, a partir do versículo 18, fala da mocidade de Samuel, que a mãe dele levava túnica para ele, uma túnica sacerdotal de linho, e ele oferecia o sacrifício ali, ele trabalhava no templo. E no versículo 21, na parte B, diz assim: o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E no versículo 26, também no capítulo 2, fala assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Então nós vemos os filhos de Eli praticando aquilo que não era correto, e vemos Samuel crescendo no ministério, crescendo diante do Senhor. Trazendo isso para as nossas vidas, essa questão da obediência ao Senhor e da desobediência ao Senhor. Como nós vemos isso no Evangelho, no mundo cristão em que nós vivemos? Eu vejo que obedecer sempre traz bênçãos, né, para a nossa vida. E a desobediência traz desestrutura, traz prejuízo, né? E às vezes a gente pensa, muitas pessoas quando estão, às vezes acham que estão se dando bem, mas na verdade elas estão semeando um prejuízo na vida delas. Eu acho que reflete bem isso, a vida dos filhos de Eli, né? Eles achando que eles estavam se dando bem, que não tinha problema, mas a consequência foi séria para eles, né? Tô jantando, gente. Eu vou falar uma situação. Acho que a vocação, o vocacionado e aquele que se acostuma a viver no ambiente sacerdotal. Samuel, vocacionado, convive com Eli com todos os seus defeitos, mas os filhos de Eli convivem no mesmo ambiente e começa a tratar as coisas sagradas como profanas. Então, assim, a vocação, o chamado, aquilo que Deus chamou, que aí a gente trazer para os dias de hoje. Muitas vezes a gente não tem vocação para fazer determinada coisa e está executando porque você criou o hábito de fazer aquilo. Você reproduz com muita facilidade e você acha que porque você faz é a sua vocação. E muitas vezes não é. E aí você começa a fazer na rotina, ou na prática, ou no automático, e esquece de ser o vocacionado ou o chamado por Deus para determinada coisa. Aí eu volto no que eu preguei domingo. A perca do temor.
né, que as pessoas, elas perdem essa consciência da presença de Deus, da vontade de Deus, essa intimidade com Deus. E aí ela acaba realmente se acostumando e sendo indiferente, fazer ou não fazer, obedecer ou não obedecer, porque ela acaba se acostumando, né, com essa vida, vamos dizer, cristã, que muitos usam o nome de cristão, mas, na verdade, a essência do cristianismo está muito longe de ser vivida por eles. Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar? A Elaine. A Elaine está quietinha lá. A irmã Nete gostaria de participar. Nos dá a honra de ouvir os ensinos. Sempre nos abençoa. A minha esposa. Alguém mais gostaria de falar sobre esse tema da obediência? Qual a senhora quer falar? Não. Mas amém. Bom, e nós vemos que, na sequência, essa desobediência desses filhos, a questão de Eli não ter repreendido, não ter corrigido os seus filhos de forma correta, nós vemos a consequência desses atos, né? A morte de Eli, a arca ter sido retirada, a presença do Senhor ter saído ali do templo, do local onde era feito os holocaustos, o sacrifício, as ofertas. E quando nós olhamos para a família de Eli, nós vemos realmente a consequência da desobediência, né? Os filhos foram mortos, né? Futuramente, toda a linhagem de Eli é tirada do sacerdócio. Isso vai se cumprir lá no reinado já de Salomão, depois de muitos anos, né? Quando nós vemos essa palavra que foi dada, que o Senhor iria tirar toda a família de Eli do sacerdócio. Nós vimos que ela demorou, mas se cumpriu essa palavra, né? Então, nós temos que nos atentar a essa questão dessa obediência. Eu acredito que o que o Tadeu falou de ser, de você fazer sem ser, é o que acontece muito. Eu vejo muito isso. Você quer ser, mas você não é. Isso acaba gerando peso, isso acaba gerando dificuldade. Já confesso para vocês que eu já passei por isso, de estar num lugar e aquilo não flui naturalmente, você se sente um peixe fora d'água, e é melhor quando você não está fazendo do que quando você está fazendo, né? Eu acredito que é bem o que o Tadeu falou. Eu era uma pessoa, mas eu não era aquilo que eu tinha que fazer. Não sei se vocês conseguem entender a minha explicação, né? Se eu estou falando, mas ao mesmo tempo eu não estou conseguindo explicar para vocês essa questão. Acho que isso vê muito no ministério pastoral. Muitos exercem a função pastoral, mas às vezes não são pastores, né? Eu acredito que as pessoas, elas acabam sendo chamadas de pastores, fazendo função de pastores e, na verdade, não são pastores. É o inverso, né? Muitos querem ser pastores, mas não agem como pastores. E muitos agem, trabalham como pastores e, na verdade, não são pastores, não foram chamados para serem pastores. Mas isso também aplica a todos os outros ministérios dentro da igreja, né? Tanto
de liderança, qualquer outro ministério, entra essa questão de encargo, de fazer, de ter uma vocação, como o Tadeu falou. E após a morte de Eli, quando nós partimos aí no capítulo 5... Claudinei, Oi, meu irmão, pode falar. deixa eu comentar aqui. Isso que você falou é muito pertinente, e aí é uma responsabilidade até nossa como cristão. A gente resumiu a igreja somente ao ministério pastoral. Então, tudo que as pessoas vão fazer, ele tem que ser o pastor. Se ele não for o pastor, ele não é mais ninguém. Sendo que a Bíblia vai relatar lá os 5 ministérios, mais umas 70 mil habilidades, mais 1000 coisas para fazer, e a gente resumiu isso. Aí a gente tem o pastor congregacional, que é o pastor de igreja, e nós temos os pastores que não são de igreja. Pessoas que fazem frente social, pessoas que trabalham em determinado local, que exercem esse pastorado, mas se colocar ele dentro do ambiente da igreja, ele morre ou ele mata todo mundo. Mas se deixar ele lá fora, ele consegue pastorear sem o encargo de assumir isso. E a gente, como igreja, por muito tempo, errou nesse discernimento. Você quer... Qual é a sua função? Ah, não, você é pastor. Muitas vezes o cara é um bom evangelista, um bom mestre, um bom profeta, mas ele leva o rótulo do pastor, mas ele não consegue produzir aquilo que é pertinente para ele. Sim. O outro é aquele pastor que você está falando, eu costumo dizer que é o pastor que cheira ovelha. Isso. A gente até vai conhecer pessoas não cristãs que ela tem um chamado pastoral que você vê assim, conhece todo mundo, abraça todo mundo, tá na casa de todo mundo. Ela não é cristã, mas ela tem um DNA pastoral. Sim. Isso é fato. Eu já vi pessoas assim que têm uma empatia, que se comunica, que se compadece das pessoas. E, igual você falou, às vezes não é nem cristã, mas tem um coração de ajudar, tem um coração de atender, de ouvir, de, às vezes, de falar alguma coisa para levar um conforto. E muitas vezes ainda nem conhece a Jesus da forma que nós conhecemos, de entender que ele morreu por nós. E tem um chamado, né, realmente. Mais alguém gostaria de compartilhar algo a esse respeito? Amém? Bom, então vamos dar continuidade aqui. No capítulo 5, tem algo algo que chama muita atenção, referente à presença de Deus, ao poder da presença de Deus, quando a arca é levada do templo, no momento em que ele morre, seus filhos é morto, né? E os filisteus tiram a arca, levam a arca e colocam a arca na casa de Dagon. E esse texto sempre me chamou a atenção desde a primeira vez que eu li esse texto, né? A gente, às vezes, coloca reverência, poder a algo material, a uma imagem, a um objeto, e acredita que aquilo vai nos guiar, aquilo vai nos sustentar, aquilo vai nos fortalecer, vai nos guardar, né? E esse povo filisteu é um povo que Dagon era o cara para eles, era o senhor deles, né? Eles se prostravam, serviam, eles tinham os sacerdotes para oferecer sacrifício a esse Deus. Mas quando a arca é colocada nessa casa, nós vemos o poder da presença de Deus, né? A ponto dessa estátua, desse objeto se prostrar com o rosto, com a face no chão, diante da presença do Senhor. E a ponto desse povo filisteu questionar sobre esse Deus dos hebreus, o Deus de Israel, sobre essa arca, a ponto deles não querer mais isso aí perto deles. Tamanho poder, tamanho
autoridade da presença do Senhor, dessa arca no meio deste povo, nessa casa de um Deus, uma casa pagã. Eu não tenho como passar por esse livro se não falar desse texto. Isso me traz bastante reverência à presença do Senhor, temor à presença do Senhor. Eu não sei quanto a vocês, o que vocês sentem quando vocês veem essa palavra no coração de vocês. Eu sei que às vezes nós vamos entrar num afluente do rio principal, né? Mas eu não consigo deixar de falar sobre esse episódio, sobre essa situação. Por pouco tempo que fica nessa terra, mas Deus mostra para esse povo quem é Deus. O que vocês compartilham dessa palavra comigo neste momento? Alguém, por favor, gostaria de falar, de comentar alguma coisa sobre isso? Ou a gente pode passar para o próximo episódio, quando a arca já é retornada ao povo de Israel, o povo sacrifica, faz um holocausto, faz um sacrifício ao Senhor, oferta ao Senhor pelo retorno da presença do Senhor. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Posso prosseguir, então? Amém, então. Beleza, vamos continuar, então, meus irmãos. No capítulo 7, Samuel exorta o povo ao arrependimento, a servir verdadeiramente ao Senhor. E neste episódio aqui, os filisteus são vencidos pelo Senhor, né? Quando o Senhor, ele traz ali, ele faz um trovão, um som muito forte, e o povo teme ao Senhor. E a palavra fala que o povo ficou atemorizado e o povo foge do Senhor. Então, os israelitas, eles vão, perseguem os filisteus e conseguem uma vitória, eles tomam de volta as cidades que foram tomadas de Israel. Então, eles restauram e eles voltam a servir o Senhor. E é neste momento que Samuel faz um altar e coloca ali que é Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Este posso dizer que encerra aqui neste texto o juizado de Samuel, o momento em que Samuel termina a sua função de juiz, e a partir daqui entra um novo episódio, um novo momento nessa história de Israel. Aqui o povo de Israel acaba pecando, acaba deixando de aceitar a teocracia, o governo, o reinado de Deus sobre eles. Eles acabam invejando as outras nações, invejando outros povos. E no início do capítulo 8, quando o povo chega a Samuel, né, Samuel aqui ele já está velho e constitui os seus filhos por juízes, coloca os filhos de Samuel para julgar a Israel. E neste momento aqui, o povo chega a Samuel, acredito que de uma forma bem humilde, chamaram ele de velho, né? Samuel, você está velho, seus filhos não andam nos teus caminhos, né? O que um dia o Tadeu comentou comigo. Tadeu, eu vou falar aqui, perdoe se eu falar errado. Filho de crente não é neto de Deus. Foi isso mesmo, irmão, que você falou para mim? Foi, é o meu desafio paterno. Mas é verdade, meu irmão, a gente tem essa questão aí, né? Filho de crente não é neto de Deus. E nós vemos aqui Samuel, que desde a sua infância caminhou na presença do Senhor, mas os filhos deles, o filho de Samuel aqui, fizeram algo errado. Eles aceitaram suborno,
eles se prostituíram, né? Eu acredito que é uma forma de se prostituir, né? Se vender por dinheiro, fazer alguma coisa, um suborno, para mim é como se fosse uma prostituição. Não sei se teria uma palavra mais correta para se usar neste momento, mas nós vemos que os filhos de Samuel se venderam a outras coisas, não seguiram os caminhos do seu pai. E então o povo pede um rei. Eu fiquei meditando aqui, quando o povo pede um rei, o Senhor fala a Samuel para atende a voz do povo. Porém, diga a eles o que vai acontecer se eles aceitarem um rei. Né? Eu fico imaginando se da mesma forma é nós aqui, quando decidimos escolher um presidente da República, decidimos escolher um governador, um prefeito. Eu não sei, eu queria ouvir de vocês também, se quando nós deixamos de buscar ao Senhor como nosso rei, como nosso governante, e decidimos eleger um homem para nos guiar, nos conduzir. Thaís quer falar. Já é uma consequência também dessa atitude lá atrás. Tá ouvindo? Estou ouvindo, Thaís. Pode falar. Olha, aqui na minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional, ele fala assim: escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Eu acho que o problema principal nesse momento não foi nem querer um rei e ser comandado por alguém, mas eles queriam um governo parecido com outras nações, que eram nações pagãs. Então, nesse momento, eles são contra o rei que é Deus. É como se fosse uma rejeição a Deus, né? Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar? Amém. Porque, na verdade, escolhendo um rei, eles estavam não satisfeitos com a direção que Deus dá, porque você seguir a direção de Deus na sua vida, você andar sob a direção de Deus, vai implicar em muitas coisas, né? Vai implicar em obediência, em intimidade, em você conhecer a pessoa. E eu vejo que nem nós, hoje em dia, muitos crentes não pensam como a sua oração, como a sua relação com Deus tem o poder de mudar a circunstância e que a gente vive politicamente também no país, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa pensar bem até que ponto realmente eu tenho deixado Deus governar a minha vida, nós temos deixado Deus governar a nossa vida, né? Pelo tanto de crente que tem nesse país, era para ser diferente o rumo que a gente está tomando, né? E a mesma coisa lá. Eu vou fazer uma ilustração aqui para mostrar o cenário atual. Davi Audaciolo, Cabo Daciolo. Gostei da e Saul é o Messias Bolsonaro. E aí a gente faz a escolha pelo Messias, pelo um belo soldado forte, e o louco chamado por Deus a gente joga pro canto. Mas olha como é complicado. O povo, eles queriam um rei por consequência das más atitudes dos filhos de Samuel. Então, a consequência de toda a nação foi por uma má conduta dos filhos de Samuel. Olha como filhos de Eli, né? Não, é os filhos de Samuel que agiram como o Claudinei falou. Eles viraram gananciosos e se venderam, não foi isso? Isso. Assim, então, por consequência dessa atitude, que o medo deles era
Samuel morrer, porque já estava de muita idade, e quem herdaria todo o governo seriam os filhos que eram corruptos. O Sim. grande problema foi esse. Então vamos levantar alguém que fale por nós, porque esses dois aí acabou, não dá. Mas olha Sim, que complicação. é verdade. Não, aí, ó, eu vejo uma diferença. Assim, esses aí que ainda estão, é um remanescente aí dos filhos de Eli. Eles que, essa escola aí deles, que na verdade a gente fala mal dos filhos de Eli, mas o grande responsável, que tem uma grande parcela disso, também é Eli como pai. Nós hoje também, como pais, temos essa parcela, que nem o Tadeu preocupado com os filhos dele. A gente tem que ter essa preocupação de, porque como eu vejo, como eu vivo, o conceito que eu pratico é que eu vou passar para os meus filhos. Então, a gente também tem que pensar como que era essa relação de Eli, né? E esse povo aí, eles estavam realmente muito distantes daquilo que Deus queria para eles. E a gente tem que pensar também que nem tudo que a gente pede é do agrado de Deus, mesmo Deus concedendo. Que ele faz as advertências dele através de Samuel, né? E eu acredito que Samuel aí, ele já não, ainda não era tão velho, quando ele começa a escola de profetas, ele não era tão velho assim já em idade, porque ele ainda tem um bom período ainda pela frente em que ele ainda vai influenciar bastante o povo. Sandra, mas é os filhos de Samuel, porque os filhos de Eli morrem, e quando ele fica sabendo, também falece. Então, acaba a descendência de Eli. Então, Samuel assume, e o povo, com medo, na preocupação, já pede um rei, por vislumbrar os reinados que tinham ao redor. Sim, é no início do capítulo 8, né? Tem essa questão aqui. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Primogênito se chamava Joel, o segundo Abiás, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, aqui fala o que os filhos de Samuel fizeram. Eles eram juízes, eram para julgar, eram pessoas de referência, eram aqueles para dar continuidade à linhagem de Samuel, de fazer com que o povo voltasse aos caminhos do Senhor. Porém, eles se entregaram à avareza, ao suborno. Então, o povo se reúne, os anciãos, e pede para si um rei, né? O que eles... Eu acredito que o erro foi pedir um líder segundo os olhos deles, da forma que eles queriam, né? No entanto, que o Senhor atende a voz deles. O Senhor não deixa de agradar o povo, não deixa de atender ao povo. Porém, permite que seja colocado um homem segundo os olhos do povo. No entanto, que quando escolhe Saul, eu não sei se alguma Bíblia de vocês tem uma versão diferente. A minha fala que é do ombro para cima, não tinha homem mais belo do que ele. Então, eu acredito que foi um homem escolhido por Deus, ungido por Deus, mas foi um homem segundo o desejo, o coração do povo. Não sei se vocês também concordam nessa parte, se vocês entenderam o que eu falei. Eu entendo isso que o Tadeu, realmente são os filhos, mas o que eu estou querendo dizer é assim, ó, a semente era tão ruim, a influência foi tão negativa que ela chegou assim, porque a gente tem que pensar não só numa família, era uma tribo ali, né? Era Judá todo. Então, essa influência acabou a família de Eli ali, mas a semente que eles deixaram também. Então, né, o negócio estava ruim no sentido dessa herança, dessa semente. E mesmo Samuel, sendo um homem fiel, temente a Deus, ensinando os caminhos, vocês veem que a influência, como foi negativa, né? Eu vou brincar aqui de novo. Todo mundo tem mais de 30.
A eleição de Saul é a mesma eleição de votar no Collor. Você lembra que votaram no Collor porque ele era bonito, né? Eu lembro, mas eu era jovem. Eu não entendia muito essas coisas aí. Tadeu é mais novo que eu. Tudo bem. Tá perdoado. Pouco tempo, mas só um pouquinho mais novo. Nós éramos jovens, né, Tadeu? Mas diz a história que a eleição do Collor foi pela beleza dele. Com certeza. Um homem vistoso, um homem que talvez era a esperança do povo, mas o que eu quero também colocar sobre Saul é que Saul iniciou seu reinado vencendo alguns filisteus, guerreando, tendo sucesso, mas também ele foi um homem que desobedeceu a palavra do Senhor. Não sei se é reflexo de ter sido um homem segundo o coração do povo, se era um homem que já tinha um coração voltado ao poder, né? Um coração com uma tendência a se corromper pela autoridade, por ser um rei, visto que também era um rei da menor tribo, da menor família da tribo, como Samuel descreve aqui para frente, né? Quando levanta Saul para ser rei, né? Mas Saul acaba também se desviando dos caminhos do Senhor. E eu acredito que foram vários momentos em que Saul se desviou, mas tem dois em especial que merece comentar sobre eles, que eu quero falar. Quando Saul acaba fazendo um sacrifício pela ânsia, talvez pelo momento que ele estava passando, pela ansiedade ali, esperando Samuel chegar, ele acaba oferecendo um sacrifício, fazendo a função que não era dele, acho que voltando lá no que nós já falamos, de fazer algo que não é da sua função, né? E depois o Senhor ainda acredita que fala, não, vou dar mais uma chance para Saul e vou pedir que ele se levante, vá até os amalequitas, né? O Senhor ainda tem misericórdia dos queneus que estavam no meio dos amalequitas, e então o Senhor pede para que Saul tire todos os amalequitas. Tudo é para ser exterminado. E então, mais uma vez, eles matam apenas aquilo que é feio. Aquilo que é bonito, eles tragam, eles levam para si, inclusive o rei. É o rei dos amalequitas lá, que eles acabam levando como se fosse um despojo. Eu quero compartilhar, para encerrar nossa aula de hoje, sobre essas atitudes desse rei, de ter se desviado da palavra do Senhor, de não ter obedecido a palavra do Senhor. Quero comentar com vocês essas atitudes de Saul, de ter se desviado da palavra do Senhor. Eu acredito que se Saul, caminhando na presença do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, o trono de Saul seria para sempre. Mas pelo fato dele ter desobedecido, ter feito um sacrifício que não era sua função, ele se desviou da palavra do Senhor, não obedecendo. Depois o que Saul fala, né? Que acaso Deus se agrade de sacrifícios, ao invés de que obedeça a sua palavra. O que nós aprendemos aqui com essa desobediência de Saul? Talvez é a consequência da desobediência dos filhos de Eli, dos filhos de Samuel. A desobediência nos leva à queda, nos leva à morte. Não só aqui, no final ainda teve a morte física, mas também uma morte espiritual, que eu acredito que é pior do que uma morte física. O que vocês, quando vem essa desobediência de Saul ao coração, o que nós levamos como lição, essa desobediência?
que nós trazemos para os nossos dias, o que nós vemos como, talvez, ministros do Evangelho, homens que acabam se corrompendo. Talvez, isso não só no mundo cristão, mas em outros, no mundo profissional, pessoas se corrompem, pessoas são levantadas como gerentes de empresas para cuidar e acaba se corrompendo, acaba levando à queda. O que nós aprendemos com essa desobediência de Saul? Pastora Sandra levantou a mãozinha, pode falar. Seu microfone está fechado, pastora Sandra. Abri. Aí. A gente aprende aqui que liderança espiritual é diferente de você estar à frente de um povo. Porque quando você é chamado por Deus para liderar ou para estar à frente, ou você é chamado por Deus, como vocês falaram, Deus coloca sobre você uma autoridade, você tem aquele chamado. E às vezes a gente mistura isso. E quem pensa que é, exatamente porque acha que é a mesma coisa, e não é. Há um quê de Deus sobre essa pessoa, sobre esses que ele chama. E quando Samuel chama a atenção do rei ali, porque ele foi oferecer, porque, na verdade, ele só era rei, ele não estava ocupando a soberania de Deus ali. Então, eu acho que ele quis deixar bem separado essa questão da soberania de Deus, né? De que não era porque ele era rei que ele podia chegar ali e estar passando na frente. Não sei se eu estou sendo clara na minha expressão, mas a gente tem que prestar bem atenção nessa questão. Amém. Eu penso que depois que o Senhor ele foi rejeitado, quando foi pedido um rei, dali foi só ladeira abaixo. Eu acho que todas as outras questões foram consequências de uma nação que já estava doente, e Saul já fazia parte daquilo, então ele já tinha, por dentro dele já era doente, por consequência da sociedade, por consequência de todos os pagãos que estavam ali no meio. Então, eu acho que Deus, ele meio que se afastou de todo aquele movimento e falou, agora vamos ver o que eles querem. Vamos deixar acontecer, cada um, segundo as suas atitudes, receber o que precisa. Até que ele levanta Davi para tentar dar um basta, porque foi só ladeira abaixo depois daquilo, né? É verdade. Eu tô pontual que tô participando de duas ao mesmo tempo. Quer descobrir a essência de alguém? É o desafio de todos nós. Entrega a ela um pouco de poder. Poder e dinheiro. Verdade, Thaís. Você falou a palavrinha mágica agora, dinheiro. Eu costumo falar que o dinheiro não muda as pessoas, revela quem ela é. A pastora Sandra também levantou a mão. Pode falar, Não, pastora. ela não baixou, é que ela vai falar todas as vezes que tiver uma questão, ela já tá lá no jeito. A Thaís e a Sandra quer falar direto. Eu estou aprendendo como é que mexe nisso, gente. Eu não sei. Eu também não baixei a minha. Mas é verdade, que nem a gente pensa no que está acontecendo hoje. Às vezes a gente pensa que, nossa, Deus está sendo indiferente, mas está acontecendo isso daí. Nós, do Brasil, somos conhecidos como a nação que teme ao Senhor. Mas a realidade social, religiosa também, do nosso povo, a cultura do nosso povo, as atitudes, né? A gente tem uma herança muito maldita de querer dar jeitinho em tudo, de querer achar que a gente pode driblar situações,
E aí a gente acha que a gente pode driblar Deus também. Então, Deus, essa semana meditando no Salmo 77, quando o salmista pergunta, será que suas promessas cessaram? Será que o Senhor ainda se lembra de nós? Será que o Senhor está lá? E aí eu cheguei à conclusão, assim, o Espírito ministrou no meu coração, Deus continua sentado no seu trono. Ele continua reinando, governando. Nós é que fazemos as escolhas erradas e depois, como a gente não consegue ter o controle das nossas escolhas, dos resultados da nossa escolha, a gente tem que pagar. E essa experiência, que nem eles chegaram lá, a reconhecer que eles precisavam de Deus. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão vendo que há um soberano acima de todas as coisas, né? Amém. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa conosco? Ninguém? A Elaine queria falar, gente. Elaine? Oh, glória a Deus. Elaine? Elaine? Você está aí ainda, Elaine? É zoeira, eu tô zoando. Bom, tem algo aqui no capítulo 15, quando Saul desobedece e traz os despojos dos amalequitas, quando ele traz o rei Agag, a palavra vem para Saul para exterminar tudo, para limpar, para tirar o que é ruim, o que é errado do meio do povo do Senhor. E quando nós lemos o capítulo 15, na parte que a partir do versículo 8, fala que tomou vivo o rei. Aí também, no capítulo 9, fala assim, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a coisa vil e desprezível destruíram. Às vezes, eu comecei a ler isso aqui e ficou no meu coração. Será que talvez hoje o povo de Deus acaba desprezando aquilo que é realmente desprezível aos nossos olhos, aquilo que é escandaloso aos nossos olhos, mas aquilo que é bonito, aquilo que é legal, aquilo que tem boa fama, nós acabamos permitindo entrar, nos aproximar, mesmo que lá no fundo nós sabemos que aquilo é errado, mas porque é bonitinho, é legal. Aí, às vezes, entra aquela famosa frase, nada a ver, não tem nada a ver. O que, não sei quanto a vocês, mas isso veio ao meu coração nesse sentido, que às vezes o povo de Deus não tira totalmente o que é errado, né? Tem uma ministração que eu vi do Cláudio Duarte, ele falando sobre o rei Nabucodonosor, quando faz a estátua, ele fala assim, o povo vai se prostrar diante da minha estátua quando ao som da trombeta. E os 3 jovens lá falam, não, nós não vamos nos prostrar. Será que às vezes nós falamos, não vou me prostrar diante das... Mas será que às vezes nós não... Ele ainda fala, às vezes nós damos uma baixadinha de cabeça, damos só uma reverenciada, eu vejo como acabamos respeitando essas coisas. Eu queria compartilhar com vocês só esse pedaço aqui, só antes de terminar a aula, de encerrar. O que vocês têm a compartilhar sobre essa questão, nós como povo de Deus? Esse povo de Israel também acabou trazendo o que era bonito aos seus olhos para o meio do povo, né? E quando Samuel vem, Samuel traz uma cajadada na cabeça, né? Quando ele fala, né, o melhor obedecer do que o sacrificar. O que vocês compartilham, o que vocês
vem ao coração de vocês quando essa questão de que o povo trouxe aquilo que era bonito aos seus olhos? Pode falar, meu irmão. É um dos assuntos que eu sempre toco todas as vezes, né? A comunidade cristã atual não tem cultura cristã. E porque a gente não tem uma cultura cristã de memoriais, de festas, de celebração, de algo que firme essa cultura, a gente fica andando muito próximo da cultura secular. E aí, quando a gente menos percebe, a cultura secular já faz parte da cultura cristã. E aí, o que Deus sempre falava lá no Antigo Testamento é para que a gente sentasse à porta, contasse as histórias para a criança e ensinasse ela no caminho e passasse as culturas de geração a geração para que fosse perpetuando aquilo que era sagrado e a vontade de Deus. Eu acho que é um desafio imenso para a gente, numa sociedade muito contextualizada, com muita informação, você transferir princípios e valores cristãos que se refere à relação com Deus e à relação familiar e à relação na sociedade. Acho que é o nosso maior desafio, porque a gente foi adaptando o evangelho para ficar cômodo para as pessoas ouvir, e aí nessa adaptação a gente perdeu a mão, e agora a gente não consegue trazer mais. Então, alguns conceitos foi passando, que nem conceito simples, eu sou casa de Deus. A gente está colhendo agora na pandemia o conceito simples que a gente plantou há uns 5 anos atrás. O que tem de pessoas que não vão voltar a congregar é uma imensidão, gente. Não é só aqui na igreja nossa, não. Mas é uma imensidão de pessoas que não vai. Mas é um conceito que a gente vai plantando bem sutil e a longo prazo a gente vai percebendo que a cultura secular faz parte da cultura da igreja. E o mais triste é essas pessoas parecerem que nunca foram crentes, que não sentem falta. E você vê que nem numa live, nem numa expressão dessa, assim, que é uma coisa que todo mundo pode participar, as pessoas não fazem o mínimo de questão, né? Aí você vê a essência realmente das pessoas, os princípios, né? O que rege a vida delas. É verdade. Domingo que eu não fui no culto, devido àquela suspeita lá do meu sobrinho, eu digo assim, com toda certeza, com toda tranquilidade, eu não consegui cultuar o Senhor em casa assistindo o culto na televisão. Não consegui. Não estou sendo hipócrita e falar que eu assisti o culto, que eu louvei. Não, eu não consegui. Não é a mesma coisa, ainda mais sabendo que a igreja estava aberta, os irmãos estavam lá, todos cultuando junto, e eu em casa, não sei como consegue. E eu tiro o que a pastora Sandra comentou, o Tadeu falou, a gente tira por base na participação, a gente manda um link para todo o grupo da igreja, a maioria não participa, a gente posta as coisas no YouTube, a gente vai acompanhando a quantidade de visualização, né? Se todas as pessoas da igreja assistissem os vídeos no YouTube, todos os vídeos estariam sempre com mais de 100 visualizações. Se todos dessem um joinha, isso ia ajudar. Aí, quando tem a transmissão ao vivo do culto, no final do culto, você vai lá ver, não tem 15 visualizações ao vivo, simultâneo. Então, a gente fica justamente pensando, o que aconteceu? O que está acontecendo no meio do povo? Não sei, assim, vocês, é o que eu tenho pensado, que eu tenho ruminado no coração, na mente, tentando entender essas coisas aí, a questão do povo não está indo à igreja, né, não está participando das lives, não participar das aulas, não sei qual é o sentimento que tem no coração deles, né, mas espero que tudo isso passe, que eles voltem a congregar,
Eu acredito que se pegar todas as pessoas que não vão voltar, como já foi dito, serão maior do que os que vão voltar. Não sei o pensamento de vocês, mas eu acredito nisso. Vão vir pessoas, eu acho que vai vir novo, não só na nossa igreja, mas que vai se levantar uma igreja totalmente nova. Eu também acredito que vai ter uma nova geração de cristãos. Eu me sinto muito desconfortável com essa evasão, né? Tá bom, sua chupetinha lá, ó. Eu me sinto muito desconfortável nessa situação, por quê? Porque eu brinco com a Thaís. Eu vim de uma atividade muito diária, então, assim, igreja para mim era uma coisa quase todo dia. E aí essa transição de ser, entre aspas, quase uma prática católica, que é o domingo, e o domingo resume ao culto, e acabou o culto, acabou tudo, para mim ainda é muito difícil. Eu percebo que é cultural, então, assim, ou a gente começa a influenciar a nova geração e quem vai chegar na igreja para que se torne diferente, mas como o Anderson Silva diz, quem tem uma prática de pecado antiga pode esquecer que ele não muda mais. Depois que ficou cabelo branco, dificilmente você muda, porque a pessoa está cheia de conceitos e preconceitos dentro dela, e a gente não consegue mudar mais. Ou a gente começa a focar em uma reestruturação com a nova geração e uma nova condução, ou a gente vai ficar sempre chorando os irmãos que faz parte, mas não está no local junto com a gente. E nós que estamos na frente, a gente tem que pedir a Deus se voltar mesmo para Deus, no sentido de busca de unção, autoridade, estratégia, direção mesmo do Espírito de Deus. E não usar meios de manipular ou de somente fazer ajuntamentos, mas realmente atrair as pessoas para Jesus. E isso só vai acontecer uma palavra de poder, uma palavra de autoridade, uma palavra de unção mesmo, uma palavra que venha do céu, para que possa trazer essa mudança para as pessoas. Amém. Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Mais alguém gostaria de falar? Mas era isso aí mesmo. Eu quero, antes de terminar, eu quero deixar aqui no final do capítulo 12, Samuel está com o povo, né, e o povo pede para Samuel rogar ao Senhor pelos pecados do povo, por ter escolhido um rei, né? Mas tem o versículo 22, diz assim: pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos seu povo. Então, esse finalzinho aqui, eu fiquei muito feliz ao ler esse texto, né? Por mais que as coisas estão difíceis, né? Mas o Senhor aqui nos fez o seu povo, e Ele vai nos guardar, como Ele guardou o povo lá de Juízes, sempre levantando alguém para libertar o povo, né? Quando Ele sempre preparou, conduziu o povo a sempre estar em comunhão com Ele, né? E hoje nós temos o Senhor Jesus que nos dá essa comunhão com o Pai, que nos dá essa certeza, né? E o versículo 24, ele dá um conselho ao povo. Ele diz assim: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois veja quão grandiosas coisas vos fez o Senhor. Então, é um texto que, para nós, para encerrarmos, para a gente servir ao Senhor de todo o nosso coração, com essa certeza. Eu creio que nós estamos buscando essa direção e servir ao Senhor debaixo da direção do Senhor e na obediência do Senhor. Depois nós vamos falar um pouco sobre Davi,
Davi foi o oposto. Não posso também defender Davi 100%, porque Davi também errou, principalmente com os seus filhos, com os da sua casa, Davi errou. Mas Davi também tinha algo que nos chama a atenção. E nós vamos falar disso na próxima aula. Eu quero deixar aqui para nós realmente servir ao Senhor de todo o nosso coração, buscando a sua direção, buscando a mão do Senhor sobre nossas vidas, né? Que nós possamos a cada dia ser guiado pela voz do Senhor, ouvir atentamente a voz do Senhor, e que Ele possa nos conduzir em meio às lutas, às adversidades, aos levantes do inimigo. A mão poderosa do Senhor esteja nos guiando e a voz do Senhor esteja no nosso coração, nos trazendo paz, nos confortando em todos os momentos. Amém? Quero aproveitar esse momento também, quero pedir oração pelo meu cunhado. Carol já postou no grupo, não está bem, ele está hospitalizado, pelo Rogério. Vamos clamar pela vida dele, por tantas outras vidas também que estão hospitalizadas. Eu quero também compartilhar um momento triste que eu vi hoje. Eu passei na lateral da UPA e, infelizmente, eu vi o carro do Prever lá parado, com as portas abertas, de ré, numa entrada, uma saída especial, e aquilo me trouxe tristeza. Não sei se realmente houve um óbito, mas aquele carro ali na UPA me trouxe tristeza. Eu quero convidar a todos para orar, fazer uma oração, pedindo pelas vidas que precisam da cura do Senhor neste momento. Amém? Eu queria convidar um irmão que está com fé neste momento para nos conduzir nessa oração, e nós vamos estar em concordância nessa oração pelas vidas, para que o Senhor venha curar a nossa nação. Como o Senhor disse aqui, que pelo nome dele que ele nos fez o seu povo. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos resgatar, vai nos libertar e vai sarar a terra dele. Amém? Algum irmão poderia fazer essa oração? Eu posso. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela pessoa de Jesus, pelo Senhor ter pensado em cada detalhe para nos restaurar, ó Deus, no relacionamento contigo, nos salvar. Obrigado porque em ti somos lavados, remidos, justificados, ó Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor está sentado no seu trono e o Senhor não perde o controle de nada. Senhor, eu que te agradeço porque a tua palavra diz que os teus planos são muito maiores do que o nosso e a tua sabedoria é tão alta que nós não conseguimos alcançar. E baseado nessa tua palavra, Deus, é que nós tomamos a liberdade por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, de sermos intercessores agora da vida do Rogério e da vida de tantas outras pessoas que estão agora em leitos, em UTIs, enfermas, sem esperança, com medo, inseguros, com medo da morte, ó Deus, com medo do amanhã. Pai, nós clamamos ao Senhor agora a tua misericórdia, a tua graça, o teu mover, Senhor Deus, sobre essas vidas. Deus, que o Senhor possa estar colocando do teu fôlego de vida nesses pulmões, que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, que o Senhor possa estar dando ordem aos teus anjos a respeito de cada UTI, de cada enfermo, de cada leito, Senhor Deus, para que haja vida, ó Pai. Nós nos vemos como Ezequiel diante do vale de ossos secos. Nós queremos profetizar vida, sabemos o teu propósito, sabemos que o Senhor tem planos, que o Senhor tem vontade, que o Senhor não quer que ninguém se perca, e confiada nesse amor a Deus, nós profetizamos vida, profetizamos cura, profetizamos restauração, profetizamos que esta peste vai acabar em nome de Jesus, porque as pessoas vão reconhecer, vão se voltar ao Senhor.
Perdoa, Deus, essa nação que tem se distanciado do Senhor, o mundo que tem se afastado de Ti. Tem misericórdia, Senhor. Ouve o nosso clamor, lembra do Teu amor, lembra do Teu Filho na cruz por cada vida, Senhor Deus. E tem misericórdia, e entra com misericórdia, Senhor Deus, em cada família, em cada leito, em cada hospital, Senhor, que o Senhor possa estar provendo medicamentos, que o Senhor possa estar tendo misericórdia desta política corrupta que se aproveita da morte, da miséria dos outros para poder tirar vantagem. Tem misericórdia de todas essas questões, ó Deus. Entra com poder, entra com autoridade, entra com equidade, entra com o teu juízo, entra com a tua mão poderosa, Senhor Deus, agindo e movendo tudo o que for necessário, Senhor Deus, para que o teu poder, a tua vontade, o teu querer seja executado, mas nós te pedimos vida, nós te pedimos cura, te pedimos restauração. Ser com a vida do Rogério, cunhado, o irmão da Carol, que o Senhor seja com eles, as pessoas que nós conhecemos, nossos amigos, vizinhos, pessoas que são chegadas a nós e que sabemos, aqueles que não sabemos o nome também. Senhor, entra com providência e com misericórdia na vida dessas pessoas. É o que nós podemos te clamar, é o que nós te buscamos, ó Deus. Dá paz ao coração da Carol, dá confiança. Nós queremos interceder e buscar até que o Senhor nos dê paz no coração, com relação de que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será feita nesta nação, nas famílias, nas pessoas que estão enfermas. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, restaura o nosso caráter, a nossa essência de filhos do Senhor, que a nossa vida possa ter relevância nesse tempo, nesse momento de história do nosso país. Ajuda-nos, ó Deus, ser conosco também, que o teu Espírito se revele e coloque verdades profundas no nosso coração. É o que nós te pedimos e oramos. Muito obrigado pela vida do nosso pastor. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Claudinei, por esta aula. Abençoa a nossa igreja, Senhor Deus, cada uma das pessoas, das famílias. Entra, ó Deus, em cada casa, que o teu Espírito esteja trabalhando em cada família ali, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado pela oração. Obrigado pela companhia de todos vocês. Muito obrigado. Irmão Tadeu, obrigado pelo trabalho. Irmã Thaís, Elaine, irmã Nete, pastora Sandra, muito obrigado a todos. Pastor Eduardo, pastora Rose, sentimos a falta de vocês, do irmão Paulo, da irmã Fátima, pastora Vânia também sentimos a falta. Esperamos estar todos juntos reunidos na próxima. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, derrame graça, paz, proteção e um restante de semana abençoado, cheio da presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço.